Oi, amigas! Eu sou a Marina Polizzi E eu sou a Isa Tille. e tá começando o primeiro episódio do novo podcast do Conexão de Escada, Diário de Escado, que é basicamente uma conversa entre amigas, mas gravado. Não, e a gente quer saber da onde a gente tirou a ideia que a gente ia conseguir agir Naturalmente. com a câmera virada pra gente. A gente jurou que a gente ia conseguir ter um papo que a gente sempre tem com vocês escutando. Inclusive, a gente tava tendo um papo super interessante agora há pouco, sei lá, 5 minutos atrás. E eu ainda assim, vai Marina, vamos lá pra frente da câmera pra ver se a gente já vai engatando. Porque fica nessa frente dessa câmera o dia inteiro, mas agora é um problema. Não, eu tô consegue falar. Mas enfim, é o primeiro episódio, Isa. A Isso. gente vai criar intimidade ainda. Já já a gente Uhum. tá falando até o que não deve. Esse é o problema. E ó, como primeiro episódio, a gente decidiu falar um pouco assim, como que a gente veio parar aqui, né? Isso. Conexão de Escada, da onde surgiu esse projeto, o que é isso? A gente resolveu virar blogueiras. Basicamente, a Marina é uma... Gente, a Marina é uma maluca. Pra quem conhece, sabe que ela é uma completa maluca. E chegou um dia que ela virou pra mim, a gente correndo, ela falou assim pra mim: e se a gente tivesse uma página de humor, de conteúdos de humor na internet? E eu com a minha vida de cabeça pra baixo, eu só pensei, você está louca? Claro que não. Enfim, estamos aqui. Eu falei, 6 meses querida, depois. a gente vai ficar esperando o quê? Oportunidade de fora? Bora a gente criar o nosso, né? Exatamente. Basicamente, a nossa ideia com a página era essa, né? Não esperar as coisas de fora acontecerem, mas criar as nossas próprias coisas, criar nossas próprias ideias, tirar nossas ideias do papel. E estamos aqui com mais uma pra Então, vocês. pra vocês entenderem, esse primeiro episódio vai ser mesmo a gente contando da nossa vida, Uhum. como a gente veio para aqui, por que a gente tá fazendo isso. Quer começar, Isa? E até pra entender o formato que a gente quer trazer essa conversa pra galera. Tipo assim, se vai ser uma conversa de 1h45 que você vai ficar aqui com a gente. Ou 10 minutos, a gente não faz ideia do quanto a gente vai falar. A gente não tem roteiro, a gente não tem nada pronto. E é por isso que a gente tá aqui com vocês, certo? Um pouco nervosa, mas Sim. é isso. Inclusive, deixa eu contar um negócio pra vocês. Toda vez que a gente vai gravar, a gente, tipo, pensa, qual a roupa que a gente vai usar? Inclusive, essas calças não foram combinadas. Quando a gente se viu, a gente tava de calça branca. Sintonia. Basicamente. Mas, quando a gente vai gravar em sofá, assim, a gente tem uma grande questão, que é, a gente grava com tripé, né? Basicamente, só estamos nós duas aqui. A gente tem um parceiro também que grava com a gente, o Confector, ele faz todas as nossas sketches e tal, mas tem alguns conteúdos que a gente faz de celular mesmo. E aí, a Marina, a gente tem uma piada que a gente fala que é a Tarcilô, né? Basicamente, Uma é um piada verbo. não, é um trauma que tem um vídeo aí, eu quero ver se alguém vai encontrar na conexão, um vídeo que eu Tarcilei. Que basicamente, tipo, a Marina estava descalça. Você lembra que vídeo que era? Eu lembrei agora. A Marina estava descalça e a gente deixa o tripé meio assim, tipo, pertinho, mas meio no chão. E ela tava assim, ó, com o pé meio assim. E a Marina é alta, pelo menos pra mim, você é mais alta do que eu, né? Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,68. Eu sou alta, você é Você baixa. não é alta. É bom pra vocês saberem. Eu não sou tão gigante quanto eu É. pareço do lado da Isa. Eu que sou muito pequena. Mas a Marina tava assim, e aí tava, tipo, na câmera, assim, aí parecia... Eu falei, Marina, você tá parecendo a grande Tarcilando? Tarsila do Amaral, tá Tarcilando. Não, eu falei, a Isa tava olhando, né, atrás do celular. Eu falei, Isa, tá bom assim? Ela falou, tá um pouco Tarsila do Amaral. Quando ela falou isso, eu já entendi. Só Abapuru. Abapuru, foi o Abapuru. Basicamente, agora a gente tem... Aí ela veio pra cá, ela falou assim, só que eu vou levar uma meia pra hoje, porque eu tô com medo Eu tava de de sandalinha, mas eu falei, vou colocar uma meia pra não tarcilar. E a Isa tava de meia e tirou. A Isa tá afim de tarcilar hoje. É porque eu acho que é isso, entendeu? Eu quero estar em casa com a minha galera. Basicamente, e outra piada que a Marina, quando senta assim, eu tô atrás da câmera, ela fala assim, vê se eu tô meio Dona Aranha. Eu tô parecendo uma aranha assim, né, gente? Eu sempre falo Dona Aranha. Então, se vocês acharem que a gente tá Dona Aranha demais, ou Tarsila demais, avisa a gente, que a gente acha outras posições, outras cadeiras. Enfim, eu tô meio sendo engolida nessa poltrona. Enfim, já que a gente já explicou pra vocês, né, o que a gente tá fazendo aqui, vamos explicar como que a gente chegou aqui? Vamos, Isa, começa você contando contando um pouco da sua história. Calma, desde onde? Eu acho que a gente tem que voltar pra gente chegar onde a gente tá aqui hoje. Então, basicamente, Sua formação. como a gente se conheceu. Sim, mas vamos então por ordem cronológica. Tá bom. Contextualiza a sua vida, depois eu contextualizo a minha. Nossa. Depois a gente fala como nossas vidas se Tá, uniram. perfeito. Acho que vai ser isso, então. Beleza, vamos lá. Tá, resumindo bem, porque acho que também ninguém precisa ficar sabendo de cada detalhe da minha vida, que nem eu tô sabendo explicar mais. Apesar de a gente querer saber de tudo. Mas isso fica pra outro Não, isso, a galera vai ter que acompanhar, porque Exatamente. a gente falou, nós estamos um pouco tímidas. Mas com o tempo a gente vai se abrindo. Quando vê, Espero. minha filha tá falando até o que não deve. De qualquer forma, eu sou atriz, eu me formei
como atriz, né? Fiz faculdade mesmo em 2017. E depois eu acabei fazendo vários cursos de teatro musical, fiz coisas. Tinha companhia de teatro, tenho companhia de teatro. Acabei trabalhando muito com teatro na minha vida e chegou um momento que acho que é o mais importante, assim, pra agora, que acho que tá o mais fresco, que em 2018 eu decidi que eu ia me mudar pra Nova York, que eu ia estudar teatro musical em Nova York. Fui. 2018, fiquei lá 2018, 2019, enfim, estudei horrores lá, vivi horrores, passei mal horrores, fiquei doente, aprendi muito e voltei pro Brasil, passei pandemia aqui e agora, em 2022, eu decidi voltar e fazer um curso, como que eu posso explicar? Lá a gente chama de conservatório, né? Então foram 2 anos e meio de curso de atuação, basicamente todas as etapas de atuação. Foi muito legal, na verdade, porque era algo que eu sempre tive muita vontade e nunca imaginei que eu realmente conseguisse fazer na minha vida. Então, eu fui lá, estudei, fiz exatamente o que eu precisava fazer, me formei, fui buscar minha formação. Era um sonho muito grande pra mim, não só morar em Nova York, eu tinha muito esse sonho, mas principalmente buscar a minha formação com uma especificidade pro meu trabalho, que era o que eu sentia que eu não tinha tido muito na faculdade. Então, hoje eu sou diretora, sou atriz, sou professora de teatro, sou cantora, danço, um pouco de tudo. E agora também trabalho nas redes sociais com a minha amiga Marina. Mas enfim, é isso. Acho que essa é um pouco da minha história, assim, pra vocês saberem. E outra coisa, eu sou de São Paulo, mas no meio desse caminho aí da minha volta de Nova York pro Brasil, acabei vindo parar em Ubatuba, que sempre foi a cidade do meu coração, a cidade que meus pais sempre estiveram muito presentes, a minha família sempre foi muito presente aqui, mas todo mundo é de São Paulo. E agora, 2026, eu tô oficialmente morando aqui. E é isso, estamos trabalhando muito e é assim que eu vim parar neste dia. E você, Marina? Conta pra gente sua formação, sua história. Bom, eu vou resumir muito a minha história. Eu também sempre fui apaixonada por todos os tipos de arte, desde pequenininha. É aquilo, acredito que a Isa também, né? Nossa brincadeira favorita era o quê? Pegar uma câmera, Fazer show em casa. criar. Eu também já escrevia meus roteirinhos, gravava meus filminhos quando eu era criança. Fiz teatro na infância. Quando eu me formei, eu também queria ser atriz. Cheguei aí pro Rio de Janeiro. Entrei na CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, estudar teatro. Só que eu fiz um semestre e eu acabei entrando para a faculdade de cinema. E naquela época, assim, né? É a hora do vai ou racha. Aí bateu aquele medo, eu falei, mano, quer saber? Eu vou me garantir aqui. Garantir não, né? Porque também cinema não é um trabalho tão certinho Eu quanto entrei outros na tradicionais. mesma questão quando eu fui fazer teatro, porque eu queria muito fazer teatro e eu fui falar, não, eu vou fazer cinema porque é mais garantido, porque ser E não ator... é nada também. Tipo, não é. Aliás, Nem um pra ser pouco. sincero, hoje em dia nada é muito garantido, né, amiga? Tipo, todas as profissões são difíceis, mas cinema, ele tá mesmo meio no mesmo lugar, mas meio que, tipo assim, é difícil tanto quanto. Então, eu lembro que na época foi muito legal, porque meu pai ainda falou, tem certeza que você quer ficar atrás das câmeras? Porque eu acho que você quer ficar na frente. Então vai fazer o que você quer. Mas é isso, graças a Deus a Marina fez cinema, porque agora a gente tem 2 formações diferentes que se completam em muitas coisas. Conta pra gente. Não, então, e é isso. Na época, eu lembro que eu nem pensei muito, né? Eu já falei, vamos expor aqui então, né? Já que é papo de amigas, eu não tava muito bem de saúde mental na época, passando por algumas questões Mas você já tava morando no Rio na época. já familiares, pessoais, e eu só deixei a vida me levar. Uhum. Acabei entrando na faculdade com a ideia de voltar pra cá, eu ia conciliar as duas, mas é isso, fui engolida pela faculdade, pela vida adulta, a vida aconteceu. Acabei me formando em cinema mesmo. Também adoro, gente, eu também amo essa parte de roteiro, direção, também sou apaixonada. É isso que eu tava falando, eu amo tudo que abrange esse mundo, esse meio artístico. E aí, assim que eu me formei, eu fui pra Califórnia. Passei um tempo lá com meu marido, que na época não era marido, Thales. Se tornou marido lá, né? Se tornou marido lá. E acabei deixando tudo isso pra trás, porque acabei vivendo outras coisas. Depois voltei pro Brasil, pandemia aconteceu, aquele efeito borboleta na vida de todo mundo. Tem inclusive um filme muito bom chamado Efeito Borboleta. A gente fala desse filme toda semana. Acabei empreendendo, abri uma loja de roupa. E me distanciei muito, assim, de quem eu era, das coisas que eu amava. E aí, eu comecei a me reaproximar desse meu lado quando a gente resolveu fazer um filme. O Flow, que é um filme, é uma ideia minha e do Thales.
Eu dirigi, fiz o roteiro. Quem quiser procurar, tá no YouTube. Flow Gente, Thales Araújo. Inclusive, assistam esse filme, porque eu vou explicar um pouco de como a gente se conheceu assim, mas esse filme fez muito sentido na época. Logo que eu conheci vocês falaram, acho que tava bem na época que vocês tinham acabado de lançar o filme, ou talvez um pouco, Quando uns foi? 6 meses A gente depois. lançou final de 2023, eu acho. Ah, não, foi bem Setembro. depois. Foi quase um ano, vai. E eu lembro de ter assistido o filme e eu falei, meu Deus, eu quero muito estar perto dessas pessoas, porque faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, principalmente se você tá vivendo um período meio borocochô na sua vida, procura aí. Flow, Thales Araújo. Só pra contextualizar, o Thales, ele é surfista profissional. E ele queria fazer um filme de surf. Mas aí, no meio do caminho, a gente resolveu mudar a rota. O filme foi acontecendo. Enfim. Foi aí, como eu falei, que eu comecei a voltar pras coisas que eu sempre gostei de fazer, que eu sempre amei. Vocês juntaram muito dos dois mundos, né? O cinema com o surf. E foi muito louco, porque foi um processo que a gente até falou muito. Que nós dois conseguimos recuperar a nossa essência com esse filme. Porque eu me reaproximei do cinema e ele se reaproximou um pouco dessa paixão da pelo essência surf, da né? Que é essência do exatamente o que surf. fala no filme. Que legal. Foi um processo muito legal pra nós dois. Enfim, depois desse filme, eu já fiquei com muito isso na cabeça, que eu queria voltar a fazer arte, criar meus projetos, escrever, enfim. E aí, um pouco depois, surgiu uma fadinha aqui na área. Foi assim que a gente se conheceu, basicamente. Ela, num período que ela tinha já passado, talvez, né, o seu piorzinho ali de... Tá, já entendi que eu preciso fazer isso. Então, ela acho que tava subindo nesse conceito na sua própria cabeça Não, de quero e voltar a fazer. só um PS, eu fiquei, sei lá, quantos anos afastada dessa vida, não sei. Mas rolava uma frustração, eu ficava triste, eu falava, nossa, eu acabei me perdendo. Porque, querendo ou não, também eu comecei a namorar muito cedo, com 15 anos. E não que tenha sido culpa de alguém, que tenha sido uma relação tóxica, mas eu acho que é inevitável. Quando a gente é muito nova, a gente acaba vivendo muito a vida do outro, eu me deixei de lado. Mas é isso, não foi culpa de ninguém, eu era muito nova, a vida aconteceu. Sorte que eu percebi isso a tempo também pra me resgatar. Com certeza, e tá aí, seu marido apoiando todos os seus projetos, você apoiando os dele. Faz parte, às vezes, quando a gente tá num relacionamento também, acho que tem isso, né? De um segurar um pouco mais a onda do outro em algum momento. Então, acho que tá tudo certo também. Ai, que bom que você voltou para nós. E acho que quando a gente se conheceu, eu tava no meu pior momento, assim. Acho que, como eu falei, né? Eu morava em Nova York, eu tava vivendo muitas questões com a minha profissão, inclusive. Tinha muitas questões do porquê que eu ainda tava fazendo isso, porque lá o mercado era muito diferente. Eu trabalhava muitas horas por dia, eu estudava muitas horas por dia. E eu não via um retorno, porque eu sempre soube que o retorno não viria financeiramente. Não é que não viria, ele viria, mas que ele era diferente de um trabalho CLT, enfim. É mais instável, né? Você nunca Muito. sabe. Você pode fechar um trabalho ali que vai dar um dinheirão e ficar 2 anos sem trabalhar. Exatamente, e é uma coisa... A conta é essa. Eu lembro no meu conservatório, eles falavam, tipo, 80% do trabalho do ator é procurar trabalho. Porque é isso, você faz um filme. Quando acabou, você tá desempregado. O que você faz? Aí você tem que procurar trabalho. Aí você fez uma publicidade. Fez, acabou. É uma coisa que começa e termina num tempo muito curto. Então, 80% do seu trabalho é procurar trabalho, é network, essas coisas. E eu fiquei, gente, eu não sei o quanto isso faz sentido pra mim. Eu comecei a entrar em muita frustração com isso. Já tava em grande crise com a cidade que eu morava. Sentia muita falta do Brasil, de muitas coisas. Tem gente que vai... E super se dá bem, né? Tipo, você, inclusive, quando foi pra Califórnia, teve uma experiência muito legal, né? Eu amei morar lá, mas também é isso. Eu tava com o Thales, a gente tava vivendo aquilo juntos. A gente já namorava um tempão antes, então a gente já foi pra lá, tipo, praticamente casados. A gente viveu muito juntos. E pra mim, eu tive uma vida muito feliz lá, em muitos sentidos. Mas o negócio da profissão, da forma que a cidade se mostrava pra mim, começou a ficar muito pesado. O frio, enfim. E aí, eu tava nessa fase muito difícil de mim comigo mesma. E aí encontrei quem? Marine Pereira. Porque foi assim, um encontro que pra mim... Eu falava, né? Minha mãe, na verdade, conheceu a mãe dela. E eu falava, gente, eu não quero... Eu não tô no momento de conhecer pessoas novas. Gente, sabe aquele papo? Ai, você precisa conhecer minha filha. Vocês têm tudo a ver. Aí você fica, ai, tá bom, ai, nossa, tá bom. sua filha deve ser maravilhosa. Que legal. Mas eu não tô no momento de querer conhecer pessoas. Porque eu lembro que eu vim de férias. Foi em 2024, né? Eu vim de férias... Passar um mês aqui no Brasil, 2 meses. E aí minha mãe falou, ai, vem conhecer nossas amigas. Eu, ai, mãe, não tenho carisma social nenhum nesse momento, não tô legal. E aí conheci a mãe da Marina e ela assim, ai, você tem que conhecer minha filha. Ela também é artista, ela é do cinema. Eu assim, meu
agora eu vou ter que conhecer essa menina e tal. Enfim, aí a gente se conheceu num dia completamente aleatório. Aleatório. E, gente, é muito louco, porque às vezes a gente lembra. Lembra quando a gente fez isso, isso, isso? Aí a Isa falou, lembro, a gente se conhecia há um dia. Aí eu falei, o quê? No Uhum. dia seguinte que eu te conheci, eu já tava saindo com você sozinha na rua. Literalmente, foi exatamente isso. A gente se conheceu numa... Eu lembro que a mãe dela falou assim pra mim, você quer ir na inauguração da loja de uma amiga nossa, mas eu não tenho lugar no carro e tem que pegar a estrada pra ir, então você iria com uma outra amiga minha. E eu falei, quero. E eu fui. E aí a Marina tava lá, tipo, com o Thales, né? Até o Rui, que hoje é o meu namorado. Enfim, hoje nós somos, inclusive, sócias, cunhadas. Família, é uma grande família. É. E aí foi muito do nada isso, a gente se conheceu ali, um grupo que eu falei, nossa, gente, que legal, eles são muito legais, mas acho que não tem nada a ver com isso, assim. A gente até Você nem se achou falou isso, muito. Izzy? É que a gente não se falou muito aquele dia, Não né? no primeiro dia eu confesso, a gente não deu muita bola. É porque A gente eles tava eram um ali. grupinho fechado. Sabe aquele grupinho seleto, que é tipo assim, nosso grupinho? E eu fiquei completamente isolada. Mas tudo bem, como eu disse, era só uma inauguração. Aquele dia tinha muita da informação, muita coisa acontecendo, muita É. gente. Não, foi meio nada a ver, assim. Mas a gente eu peguei carona de volta com vocês. Mano, aquele rolê serviu pra gente se conhecer. Foi Porque só pra foi o isso. rolê mais aleatório da vida até hoje. Foi, exatamente. Foi. Eu tenho uma foto com vocês que eu não conheci. Juro, acho que eu não conheço eu não sei o nome de 3 pessoas ali, além de vocês. E eu tô ali, felicíssima no meu novo rolê, o Batubense, sei lá, que coisa esquisita. Enfim. E aí, no dia seguinte, o marido da Marina, o Thales, eles, né, do Praiá, que é essa galera toda, eles fazem um surf camp, que é tava muito rolando legal. surf camp nessa Tava, época. e eu tinha muita vontade de surfar. Inclusive, meu primeiro contato com vocês, na verdade, foi com o Thales. Porque Você eu tinha queria fazer muita aula. vontade de surfar, queria fazer aula. Ele falou, olha, vem, que vai ter um surf camp. Eu falei, calma, surfar com outras pessoas, já tenho medo de surfar. Ainda vou surfar com outras pessoas, nada a ver, não vai rolar. E aí, no dia seguinte que a gente se conheceu, teve esse surf camp, né? Tipo, uma galerona. E aí, a Marina tinha que ir lá pra fazer uns vídeos. Aí ela falou, você não quer ir comigo? E aí eu fui, né? A gente foi de carona e tal. A gente foi lá, ficou juntos. Meu, naquele mesmo dia a gente já foi almoçar juntas, já ficou... A gente não se desgrudou. Não desgrudou, porque Literalmente. foi literalmente... A gente saiu, ficou... Sabe com aqueles almoços que você fica horas conversando, horas? E aí, voltamos, ainda ficamos na sorveteria mais umas 2 horas. Era tipo um domingo. Eu não sei se a gente comentou que a gente se conhece basicamente por causa do condomínio, né? Que a sua família tem um apartamento no mesmo condomínio. Da mãe dela, isso. E agora, o seu também. Eu moro aqui também agora, nesse condomínio. Enfim. Mas é isso. E aí a gente... Meu, naquele dia eu já falei, nossa, eu lembro de mandar uma mensagem pra uma amiga minha lá em Nova York. Nossa, eu conheço uma galera muito legal, eles vivem uma vida que faz muito sentido pra mim. Eu ainda lembro dessa mensagem nesse dia. Eu acho que eles vivem uma vida que eu tenho muita vontade de viver, mas não tem espaço pra minha vida hoje, não tem espaço pra viver isso. E aqui estou eu, vivendo essa vida. Você vivendo essa minha vida ao toda. máximo. Exatamente. E tô muito feliz. Mas enfim, como que a gente chegou aqui mesmo? Enfim, basicamente, daí a gente ficou próximas. E aí, naquela semana toda, a gente já foi correr juntas. E aí já foi num rolê. E conheceu amigos de amigos. Foi uma Não, é coisa assim, isso. né? Você simplesmente foi engolida pela nossa vida 100%. Todo Foi. rolê eu ia na esquina tomar um sorvete, chamava a Isa. E eu vinha de férias, eu ficava praticamente sozinha. Ficava, às vezes, eu e minha avó, minha mãe subia pra São Paulo. E eu, tipo, não tinha muito o que fazer. Então, me chamava e falava, vamos. Eu nunca tive muitos amigos. Aliás, eu nunca tive amigos em Ubatuba, ponto. Porque eu vinha muito pra ficar com a minha família. Então, você, tipo, me chamando, pô, uma pessoa muito legal, uma galera legal, óbvio que eu vou. Então, foi exatamente isso, né? Aí a Isa voltou pra Nova York, porque ela ainda tava morando lá nessa Ainda época. tinha um semestre pra terminar lá, e aí eu fui, terminei, e aí foi um semestre muito difícil. Foi realmente essa época que eu tava, assim, completamente surtada da cabeça. E acho que pode ser até um dia legal pra gente conversar também sobre isso, né? Saúde mental, acho que foi muito difícil, eu nem sabia que a palavra burnout, assim, existia, e eu vivi isso. Eu meio que desdenhava disso, falava, parece burnout. A gente tem que trabalhar e é isso. Menina, me pegou desprevenida. Desprevenida não, meu corpo dava muitos sinais. E aí, eu acabei voltando pro Brasil, tipo, com uma mala de mão, né? Passar Natal e Ano Novo aqui, não sei o quê. Minha vida já tava completamente fora do eixo e acabei... Enfim, tinha grandes questões de visto, questões legais que eu já estava esperando que fosse acontecer, porque eu tava em transição de visto. Ia voltar pra lá e acabei ficando. Basicamente, minha vida fez assim... Basicamente, gente, esse encontro estava escrito nas estrelas, tá? A gente
se conhece há muitas vidas. Com certeza. Porque o nosso encontro foi literalmente sem explicação. O jeito que a gente se conectou É, de é primeira. verdade. O jeito que a gente se aproximou. Muitas coisas em comum, assim. Não sei se vocês têm isso também. Alguém na vida de vocês que tem muita coisa em comum que você realmente consegue ser a sua versão. Você consegue ser idiota, você consegue rir, você consegue chorar. Você consegue ser realmente vulnerável. E a grande questão é que foi muito rápido isso, né? Acho que é isso que é muito legal. Que a gente realmente parecia que já tinha alguma coisa. A gente falava que, na verdade, a gente era amigas de infância que não viveram a infância juntas. Aham. Então a gente podia... Meu, vamos contar o que a gente mais gosta de fazer? O quê? Você conta ou eu conto? Shows? Shows. Meu, shows na sala. Tipo, isso é muito coisa que você faz com as suas primas na infância. Eu fazia com as minhas melhores amigas. Inclusive, a gente poderia muito juntar todas as nossas melhores amigas da minha infância e da sua infância pra fazer um grande show High School espetáculo. Musical. Com certeza. Porque é isso. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu tenho uma pessoa muito parecida comigo na forma de pensar, das coisas que a gente gosta. E realmente uma amizade de infância sem ter passado a infância juntas. É isso, gente. 30 anos na cara. E nossa brincadeira preferida é colocar High School Musical, dançar na sala e obrigar nossos maridos a assistirem a gente. Nossa, eles adoram. Eles ficam tão felizes. Pode ir falando, vou só conferir, ele está gravando. Porque, Tá. né? Enfim, então basicamente é assim que a gente... Tá gravando? Tá. Já pensou se a gente tá aqui falando tudo, dando a Esse é nosso vida. maior A medo. gente tá se expondo e não tá gravando? Então, basicamente é isso. Foi assim que a gente se conheceu. E aí, em uma dessas coisas, desse processo de voltar pra mim mesma, foi começar a correr, né? Que a Marina começou a correr, enfim. Ela tava super empolgada na época de tipo... Não, porque é um esporte que me fez bem. E realmente, a corrida é difícil. A corrida, ela é ingrata. Eu tô insistindo até hoje, mas a grande real é que eu não amo. Ali, tudo bem. durante a corrida, a Eu galera acho fala ninguém que... gosta. Então, a galera fala que gosta, eu não sei se eu acredito. O Rui, meu namorado, ele é treinador de corrida. Ele fala, eu não gosto de correr. A corrida, ela me traz outras coisas. É que quando a gente termina, é muito bom. Essa sensação faz tudo valer a pena. Exatamente. E a Marina tava bem nessa coisa de, tipo assim, comprar um tênis novo pra correr e comprar um óculos novo pra correr. E eu tava aqui nessa coisa de, nossa... A famosa seita da corrida. Foi a seita da corrida, me pegou também. Eu não gostava, mas começou a me fazer bem pra cabeça. Tipo, sair e correr na orla. Era um momento de, primeiro, estar com amigos ali, né? Principalmente eu e a Marina, que a gente corria praticamente de mão dada. E começou a me fazer bem pra cabeça, assim. E aí, uma dessas corridas, a Marina virou e falou assim... Calma, a gente tem alguma coisa antes disso? Tem que contar? Eu não sei, eu tô um pouco confusa. O que a corrida tem a ver com tudo isso? Porque a gente tava correndo e você falou, vamos fazer um projeto juntas. Sabe qual que é o pior? Eu acho que a gente não tava correndo, a gente tava caminhando. Se a foi um gente, dia se a de gente tivesse caminhada, correndo, a gente não ia amiga. conseguir É falar. verdade, foi um dia de caminhada no pôr do sol, assim, sabe? Eu não sou tão atlética assim. Quando eu corro, eu fico... não, vem falar comigo, verdade. eu fico até estressada. Foi uma caminhada que a gente tava fazendo, porque, de novo, isso fez muito parte da minha cura. Eu quero fazer um episódio sobre isso. Acabei de decidir. Sobre o quê? Corrida? Cura. Vamos. Porque Próximo episódio, então, cura. Foi muito isso, assim, eu comecei a me abrir pra coisas que eu nunca tinha me aberto, e muito disso foi a Marina que me abriu espaço tanto pra processar muitas coisas, mas pra vem comigo, sabe? Vem comigo, deixa eu te Sabe o que mostrar eu uma acho? outra Você coisa. profunda agora. É como se a nossa vida toda eu estivesse carregando um pouquinho de você e você carregando um pouquinho de mim. Para, isso aqui tá muito Cintia Ariana. Não tá legal, Marina. Aí quando a gente se encontrou, a gente se devolveu uma pra outra e ficamos completas. Não é muito isso? Porque, mano, a Isa foi essencial nessa minha volta também, reconexão comigo mesma. Eu falei pra ela, falei, Isa, obrigada por me devolver pra mim. A gente sempre fala isso, né? Tipo, na mensagem de aniversário, assim... Hi, Queen, nananã, blá, 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 blá. Obrigada por me trazer de volta pra perto de mim. Isso é muito legal, isso é muito especial. Isso é mais que amizade, né? É realmente uma pessoa que fez diferença em quem você é, assim. Uhum. Tipo, e eu falo, inclusive tava falando com meu namorado essa semana, que o meu processo de cura no ano passado, que eu tive realmente muitas questões pessoais e muitas questões psicológicas e tal. A minha, óbvio, terapia, sempre profissionais, procurem profissionais. Vamos falar sobre isso em algum episódio. Mas, principalmente, eu tive 2 amigos que, tipo assim... Eu tive alguns amigos, mas 2 essenciais que, assim, eu falava... Sabe quando você pode falar da mesma coisa 34, 50, 90 vezes? Era o Thales e a Marina. Era, tipo, toda vez. Gente, preciso ir pra casa de vocês. E eu ia lá e falava da mesma coisa 50 vezes. Eles estavam lá pra escutar. Então, eu acho que foi... Eles foram me trazendo coisas, perspectivas de
de novo, que eu já tinha falado, né? Pessoas que viviam uma vida que fazia sentido pra mim em algum mundo que eu ainda não conhecia e que ao mesmo tempo foram me trazendo de volta pra mim. Então é muito legal que a gente tenha se encontrado nesse lugar de devolver pra outra o que é dela. Cintia e Mano, Ariana. Cintia e Ariana. Se você não viu o nosso vídeo de Cintia e Ariana, procura, porque é muito patético. Mas enfim, a gente tava nessa caminhada, né? E aí você já tinha essas ideias de querer fazer. Na enfim. real, eu lembro que a gente conversava muito na academia, principalmente. A gente não malhava, a gente só ficava... Com toda certeza. Aí a gente Até ficava hoje, se né, abrindo, aí a gente contando o que a gente tava passando, momentos, transições, questões, crises. Porque também, como eu falei um pouquinho antes, eu empreendi, mas também já não tava fazendo mais sentido pra mim aquilo. Ah, na época a loja tava aberta ainda, Tava né? aberta, fechou faz Uhum. pouco tempo, se parar pra ver. Parece que É. faz uma eternidade, mas não tem 6 Não meses tem nem que a 6 gente meses. fechou. É verdade. E aí a gente ficava falando, falei, Isa, quer saber? Vamos parar de ficar esperando uma oportunidade externa, surgir alguma coisa? Até porque a gente, como ator, não só atores, mas assim, quem trabalha com arte, é muito isso, você depende muito de outras pessoas. Eu sempre trabalhei com companhia, então a gente tinha uma força de companhia, né? De vamos junto. E pra quem nunca fez nada assim em grupo, que nem você, que trabalhou mais com cinema, e que era. Você é contratado pra um trabalho. Então é muito mais difícil aparecer a oportunidade. Então a Marina falava muito sobre isso. Vamos achar as nossas próprias oportunidades, vamos colocar nossas ideias no papel. E qual era a melhor ideia pra isso? A internet. Tipo, é a maior porta pra Hoje em isso, dia, né? com as redes sociais, não tinha como a gente não usar esse recurso. A gente até Isso. brinca que a galera fala que a gente virou blogueiras, Não é essa mas ideia. não era. A gente nunca entrou pensando nisso, em virar influencers, blogueiras. Inclusive, no começo eu falei, Isa, eu não vou falar nada da minha vida pessoal. Isso. Eu não quero ser a Marina lá. Eu Ah lá! quero 100% profissional. Aqui lá! estamos nós agora. Tô me expondo. Vivendo um grande momento de Cintia Arena Grande. Enfim. Mas é isso, e era uma ideia de... A gente não sabia muito bem o que a gente queria fazer, mas era uma ideia de a gente quer trazer mais qualidade para os conteúdos, mas com um toque de humor, né? E que nada que seja muito, muito forte, assim. Algo que seja leve para as pessoas estarem com a gente e realmente criar uma comunidade. Era basicamente o que a gente queria, né? A internet tem muito isso, que a gente tem que ser meio que escravos do algoritmo, tem que criar o que a galera quer ver, ninguém tem mais paciência de ver um conteúdo um pouco mais longo, você tem que ali captar a atenção da galera nos primeiros 3 É segundos. verdade. E no começo a gente falou, vamos tentar não se... como eu posso dizer? Não se entregar 100% para isso. Vamos criar os nossos conteúdos que a gente criaria para qualquer outro meio de comunicação, para televisão, para cinema, e adaptando um pouco para internet. Exatamente. Tudo bem que agora já mudou bastante. A gente acabou se entregando mais também para linguagem online. É porque a gente percebeu que também a gente tem nosso parceiro, né, o Confector, que veio muito forte com a gente nisso. Ele tem uma produtora enorme aqui em Ubatuba, inclusive, que ele tinha muita qualidade. Quando a gente chamou ele pra fazer, inclusive, era vamos ter alguém ali com a gente que tenha muita qualidade de material fotográfico do que a gente estava entregando, porque a gente queria entregar qualidade, era a nossa principal ideia, assim. Só que chega uma hora que realmente a gente queria produzir muito em conteúdos em mais quantidade. E aí não dá pra a gente estar se juntando o tempo todo pra gravar dessa forma. Então a gente falou, vamos ter que abrir um pouco mais o nosso horizonte também e gravar de outras formas. Que o feito é melhor do que perfeito, né? A gente descobriu outras linguagens também, a gente tá descobrindo mais uma aqui agora, que acho que pode fazer sentido. Se não fizer sentido também, a gente muda. É isso, é nosso diário de escada. Tipo assim, estamos contando, estamos escrevendo juntas aqui e vamos vendo onde dá, né? Mas onde a gente tava mesmo? Bom, lá no começo a gente também não pode esquecer do William, né, tadinho? Com Ele vai certeza, ficar não. triste se a gente Não. esquecer dele. O William é nosso amigo e nosso parceiro de verdade. Foi muito legal, porque como a gente tá contando, né? A gente não chegou nessa parte ainda de como a gente começou, mas na época que a gente ficava na academia, a gente... Tá, mas acho que falta uma terceira pessoa, porque a gente não queria que fosse necessariamente um papo de amigas. A gente queria que fosse um grupinho, né? Tipo, um grupinho naquela transição dos 20 pros 30, que é onde nós estávamos. E o William era uma grande pessoa pra isso. Porque era muito isso. A gente tinha muita gente talentosa ao nosso redor, com muito potencial. E a gente falou, mano, por que a gente não cria uma coisa nossa? A gente tem tudo que a gente precisa. Com certeza. O Confector,
A Isa conhece o Confector desde criancinha, É, né? Muito louco uhum. isso. É uma história também, se você quiser contar. Ah, basicamente a gente se conhece desde criança e a gente se reencontrou aqui pra trabalhar juntos. É tão especial, sabe? Pô, a gente também foi meio pra mesma área. Que legal, como que pode? Porque a galera também acha que o Batuba é só praia, só férias, mas tem uma galera talentosa aqui que Nossa, também trabalha muito isso dá bem. um episódio, porque eu vindo de São Paulo, imagina, de Nova York pra Ubatuba. Tipo, quando eu falo isso pras pessoas, eu falo assim, nossa, o que você tá fazendo? Tipo assim, gente, a quantidade de coisas muito legais sendo produzidas, sendo criadas, não só na nossa área, mas em muitas áreas, a cidade cresce muito. E é isso, por que que a gente fica com uma cabeça de São Paulo, nananã, e na verdade é uma ilusão. E eu sou prova viva pra falar que é uma ilusão de muitas coisas. Vamos falar sobre isso num episódio. Mas basicamente, quando a gente pensou em trazer alguém pra isso, era alguém que ia somar. E o William, não sei se, tipo assim, a gente pode divulgar também o Instagram dele, né? Tipo, Claro. William Maximiano. Gente, tipo, ele é um grande criador de conteúdo que tinha muitos roteiros legais, com uma linguagem de humor muito legal. A gente falou, é uma grande adição pra gente aqui, pro que a gente quer fazer e vamos ver como se dá. Só que como que a gente queria contar nossas histórias? A gente falava, qual é o nicho que a gente quer atingir, né? E a gente ficou pensando muito da galera da transição dos 20 pros 30, da crise dos 20 pros 30, 2025, Porque era o 26. que a gente tá passando. Eu 30, a Isa vai fazer 29 esse Eu ainda não ano. trintei. Porque é isso, que quando você anda com gente que já trintou, parece que você já trintou, mas calma, você ainda não trintou, Porém, calma. Vai viver seus 20 ainda. A famosa crise dos 30, pra mim, começou com 27. É. E chegando mais perto do 30, eu já tava curada da crise. Então é nessa fase mesmo que acontece. Mas a gente é muito ligada na astrologia. Não muito ligada, a gente não sabe nada, mas a gente a gente adora. gosta. A gente adora perguntar, tipo, pra Alexa, ChatGPT, enfim, e a gente. É o retorno de Saturno que falam, tipo, é uma loucura. Sua vida realmente faz assim, em algum momento, entre os 27 e 31. Aí, outro episódio. Crise dos 30. Crise dos 30, com toda certeza. Porque é isso, a vida faz. E te coloca onde você tem que estar. O que não faz mais sentido realmente sai, o que faz sentido fica. E agora eu acredito muito, porque com a também. gente foi literalmente isso Foi. que aconteceu, com nós duas na mesma fase. E os nossos amigos em volta da gente também, a gente tem muitas pessoas que, né, óbvio, da nossa idade, mais ou menos da nossa idade, que estão vivendo mais ou menos essa crise. E é muito louco, como realmente é real. Mais um episódio real. pra gente aí. Mas enfim, aí o William, né, se juntou com a gente começou com esses vídeos e a gente falava, qual vai ser o nosso nicho? Nas nossas conversas, né, quando a gente tava pensando, tava tentando amadurecer o projeto, a gente falou, porque o William também ele já era nosso amigo, né, é importante falar isso. A gente falou, vamos chamar o William, ele vai ser perfeito pra compor. Que a gente já nossa passa equipe. tanto tempo junto, a gente falava, meu, é só gravar. A gente já passa muito tempo junto, é só a gente colocar uma câmera aí fazendo. Não, e na real, eu achei que o William nem fosse topar, tá? A gente falava muito isso. A gente achou que ele não fosse topar, porque ele já tava ali criando os conteúdos dele. E que eram um pouco diferentes do que a gente tava propondo também, mas ele super topou, ele veio com a gente, foi muito legal. Inclusive, hoje em dia, ele não tá com a gente mais nos vídeos, ele é nosso parceiro ainda, né? Na vida, a gente é muito amigo. Mas ele realmente tinha outros tipos de conteúdo que ele queria criar e nunca. As pessoas até falam, nossa, o que aconteceu entre vocês? Absolutamente nada. Nos amamos, mas realmente chegou uma hora que ele não tava queria mais. batendo as ideias, os conteúdos, o propósito mesmo. E ele queria mais tempo pra fazer as criações dele, né? Do que ele já tinha, enfim. Então, William, nós te amamos. Mas basicamente a gente queria. A gente até pensava. Lembra quando a gente pensava em nomes do Conexão? O que a gente pensava? Surto coletivo, crise dos 30. E a gente pensou que todos esses nomes sugeririam apenas a crise, apenas isso. E a gente falou, a gente queria uma coisa que remetesse mais millennials, né? Que a gente pensou muito. Foi a nossa chave, assim, de tipo, vamos atingir essa galera. Mas meio que é um pouco de tudo, né? E eu também tinha medo, né, de um nome caótico. Atrair coisa ruim. De atrair. Nós somos um pouco as loucas da lei da atração. E aí eu falei, também não quero nada disso. No fim, Conexão de Escada tem tudo a ver, porque também fala sobre conexão. E exatamente. E querendo ou não, a gente não vai estar na crise dos 30 pra sempre, que é muito que a Marina falou. Se for um projeto que dure muitos anos, que tomara que dure, porque a gente coloca muita energia nisso, e tá tentando crescer de várias formas, mas é isso. Não adianta a gente colocar crise dos 30, alguma coisa assim, porque daqui 10 anos a gente não vai estar mais na crise dos 30 e vai ser completamente idiota. Conexão de escada, todos nós já vivemos a internet de escada, já fez parte do nosso passado. Então pronto, tá lá. E a nossa conexão, enfim, e conectando com quem quer conectar com a gente, os grandes connectors. Não, inclusive, hoje em dia, a gente nem faz muito conteúdo nostálgico, né? É verdade, Antigamente, a gente fazia assim, muito. A gente tava mirando nisso.
as sketches de humor e conteúdos nostálgicos. Eu amo que você falou antigamente, como se fosse assim, 4 anos atrás. Faz 6 meses que a nossa página existe. E é muito legal. A que gente abandonou cedo, né, esse tipo de conteúdo. A gente pode voltar, inclusive, se for uma coisa que a galera curte. Mais um episódio pro nosso podcast Diário de Escada. Mas, enfim, é isso. Foi aqui que a gente veio parar. A gente começou a fazer as sketches de humor, que foi muito legal. A gente já teve uma receptividade? Recepção? Receptividade, acredito Receptividade da galera que assistia a gente, tipo, muito grande logo no começo, né? Tipo, foi muito legal, assim, óbvio, no começo. Mães, tios, amigos das mães. Essas pessoas ainda estão ao nosso lado. As senhoras do condomínio. As senhoras do nosso condomínio. Amamos todos. Mas no começo foram só essas pessoas, óbvio, porque as pessoas estavam ali em volta. Mas já deu muito bom, né? As pessoas realmente encontravam a gente no condomínio ou na rua, assim. Nossa, no mercado. Gente, que legal com tudo que vocês fazem. Nananã. Então, a gente, óbvio que isso deu um gás também pra gente continuar criando, continuar fazendo. Se a gente for falar assim, de internet, querendo ou não, hoje em dia nosso número não é tão grande. Hoje em dia, enquanto tá sendo gravado esse episódio, a gente tem 7 mil seguidores no Instagram, 8 mil no TikTok. Mas não é, a gente sempre falou que não ia ser número que ia deixar a gente parar, porque, pô, 7 mil seguidores em 6 meses tá ótimo. Olha que legal. Sim, a gente chegou. Mas é isso mesmo que eu queria falar, porque independentemente do resultado, é uma coisa que eu amo fazer. Exatamente. Eu amo estar ali. A gente ama fazer isso, a gente ama escrever roteiros, a gente ama gravar. Então é como se já fosse um sonho realizado, porque o sonho não tá no resultado, no sucesso, na fama. O sonho está em poder fazer o que a gente ama diariamente. E é isso que a gente tá fazendo. Vai querer mais o quê? E outra coisa que a gente sempre falou de, tipo, realmente não é números que vão fazer que vão fazer a gente parar. Mas é óbvio que é muito legal quando vem. E aí, no começo, a gente fez um vídeo que bombou, que era eu, Marina e William, né? E que começou a ir pra muitos outros nichos, que no começo era só, coisa de millennial e tal. E era um vídeo que era o Morar na Praia, né? Nosso roteiro Morar na Praia. E chegou pra muitas pessoas do litoral, litoral sul, litoral norte, chegou no Rio. Lembra que a gente ficava vendo, assim? Chegou em várias... Então, a gente começou a ganhar outros seguidores de vários lugares. E não tem como, você vai... O olho meio que cresce com isso também. Tipo, nossa, caramba, que legal. Olha onde nossa história chegou, olha onde nosso vídeo chegou. E, ao mesmo tempo, depois a gente fez outros vídeos que não chegaram tanto assim. E aí você fala assim, vou desanimar. E não é sobre isso. A gente fala que a gente adora se encontrar pra ter uma reunião. Não é, tipo... Ai, meu Deus, a gente adora estar num momento juntas, tipo, vamos almoçar e a gente tá conversando sobre trabalho e tá vindo ideia, porque é meio isso. A nossa vida é essa, a gente ama o que a gente faz. Então, mais uma vertente, né, do que a gente gosta de fazer juntas e que tá sendo muito gostoso. Isso aqui é uma conversa que a gente teria? Exatamente. Eu só tô um pouquinho tímida ainda com a câmera. Ai, Marina. Mas como eu falei, a gente vai criando intimidade. Nos próximos episódios, eu acho que a gente já vai conseguir se soltar mais. Eu não faço ideia de quanto tempo a gente tá falando. Eu sinto que a gente ia fazer, tipo, 10 minutos. Eu acho que a gente já tá aqui há uma meia hora. Será? Eu acho. Faço ideia. Bom, mas enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu explicar bem como a gente veio para aqui, por que a gente tá fazendo o que a gente faz. E é isso, e a gente quer muito criar uma comunidade que realmente esteja com a gente, que a gente possa trocar com essas pessoas, sabe? Então, a ideia do podcast, na verdade, é... A gente chama de podcast, mas meio que não é isso, né? Mas a gente, inclusive, deu o nome de Diário de Escada, que é realmente uma coisa nossa, uma conversa nossa, e que seja... A gente, várias vezes, tá conversando sobre alguma coisa e fala, nossa, isso daria uma conversa tão legal para compartilhar com as pessoas, tanto das nossas opiniões, do que a gente pensa, mas para abrir discussões para as pessoas também, né? Principalmente para mulheres que estão aqui com a gente, que gostam da gente ou que não conhecem a gente, mas que a gente consiga realmente abranger, expandir para outras linguagens, e essa aqui acho que é acho que a gente gosta muito de falar. É isso que a gente tá fazendo aqui hoje e nos próximos episódios. É isso. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. E no nosso Spotify, eu não sei, porque a gente nem tem Spotify ainda. Como que faz? Se inscreve? Esse vídeo vai estar no Spotify, mas a gente ainda não sabe como colocar no Spotify. Mas então a gente vai descobrir. A gente vai descobrir, a gente conta pra vocês. Mas o que tiver que fazer no Spotify, faz aí no Spotify. Eu sei que dá pra deixar comentário no Spotify. Então, se der pra deixar comentário... Gente, comentem no YouTube, no Spotify, porque literalmente a gente quer abrir aqui uma conversa de amigas. Aqui é um papo de amigas, a gente quer que vocês participem desse papo com a gente. Queremos muitas amigas novas. Com certeza. Nessa internet. E é isso aí. E é isso.
Adoramos ter vocês com a gente hoje e até o próximo episódio. Beijos!